Quero falar a respeito de um assunto aqui que julgo ser extremamente importante, né? Para qualquer pessoa que quer empreender ou para qualquer pessoa que quer melhorar como pessoalmente falando, né? Pessoas que querem melhorar sua situação de vida, melhorar no trabalho, melhorar como pessoa, né? Então, e eu coloco aqui como título aqui, pode até estranhar, né, um pouco sobre isso, mas eu coloco aqui como título dessa videoaula, dessa videoconferência aqui, Não seja resiliente. Não seja resiliente. Alessandro, mas o que é isso? Não ser resiliente, né? Porque virou moda, né? Muitas pessoas, assim, coaches, enfim, eles falam para ser resiliente, né? O bambu que enverga, mas não quebra, né? Vamos dizer assim. E eu estou aconselhando a não seja resiliente. Por quê? Tá. Existe um grande autor, né? Ele chama Nassim Taleb, e ele, em 2012, escreveu um livro que, pô, sensacional, que ele chama Antifrágil, né? O termo antifrágil, ele vai se tornar cada vez mais comum agora. Por quê? Está se falando cada vez mais sobre isso, né? E vamos entender um pouquinho por que disso. Faz muito sentido eu compartilhar isso com vocês e senti no coração aqui que a gente tinha que falar sobre isso aqui, tá? Precisava passar essas informações para vocês. Vai fazer sentido em tudo que a gente for fazer. Então, olha só. Antifrágil. O que seria isso? Primeiro, eu acho que a gente precisa entender o que é frágil. Para entender o que é antifrágil, vamos entender o que é frágil. O que é um objeto frágil, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma taça, né? Uma taça, ela é um objeto frágil, né? Se você fosse transportar essa taça em uma mudança que você fosse fazer, por exemplo, você, de repente, colocaria numa caixa, né? E embalaria muito bem embalado, colocaria uma fita, né, envolvendo toda a caixa, falando, ó, frágil, cuidado, frágil. Por que isso? Porque ela deterioriza com muita facilidade. Uma taça de cristal, ela rapidamente, qualquer coisinha, ela quebra, né? Isso é um objeto frágil. Existem pessoas frágeis, que de repente essas pessoas elas não aguentam uma porrada. A vida ela vem com um obstáculo, com algo que pode causar um certo transtorno de repente, e essa pessoa desaba totalmente, né? Existem pessoas assim, você deve entender o que eu estou falando, né? O contrário do frágil é antifrágil. Porém, no meio aqui, entre o frágil e o antifrágil, existe o robusto. O que seria, né, o termo robusto? Não se modifica, em nenhuma hipótese. Não se modifica, né? E impressão se modifica, quebra e acabou. Exemplo disso, por exemplo, tá? Por exemplo, um carro, né? De repente você tem um carro, está andando na avenida e vem outro carro e bate em você. Pronto. Dependendo da situação, dependendo da batida, acabou o carro. Você não vai mais usar o carro, né? Então, é só um exemplo, né? Existem pessoas também rígidas, cabeça dura, rígida, de repente que não aceita evolução, não aceita certos conceitos, enfim. Existem pessoas que são robustas. Entre o robusto também, né, na categoria do robusto, vamos dizer assim, que está o termo resiliente. Por quê? O resiliente, ele suporta condições extremas, situações extremas, né? E, de repente, acontece algo trágico ou acontece alguma ruptura muito forte, mas ele consegue voltar ao seu estado original. Então, o que é uma pessoa resiliente, por exemplo? Eu vou citar aqui um exemplo.
De repente é uma pessoa que foi lá, montou uma empresa, quebrou uma empresa, reestruturou de novo, montou outra empresa, quebra de novo, reestrutura outra empresa, quebra de novo, e fica esse negócio. É uma pessoa altamente resiliente, não desiste nunca, nunca vai desistir. Qual que é o problema do resiliente? O problema do resiliente é que ele sempre volta para o seu estado normal. Ou seja, essa pessoa tende a ficar num loop ali, um loop, né? Não desiste nunca, mas também ela fica à mercê de reestruturando o tempo inteiro, né? Essa é uma pessoa resiliente. E o termo antifrágil, que seria ali o top, né, de se alcançar, é o quê? Quanto mais porrada esse objeto, essa pessoa, esse termo, ele se encaixa em qualquer coisa do inverso, tá? Quanto mais porrada tiver, mais forte essa pessoa ou esse objeto fica. Quanto mais porrada, mais forte fica. Existe até na mitologia grega, existe um dragão que chama dragão Hidra de Lerna, né? Esse dragão, bom, você está me ouvindo aí, deve lembrar, imaginar o que eu estou falando aqui. Esse dragão, quando de repente corta a cabeça, uma cabeça, ele nasce uma outra cabeça. Então, ele é corpo de dragão e várias cabeças de serpente, né? Então, corta uma cabeça, nasce duas. Corta mais uma, nasce mais duas. Então, quanto mais você atingir aquele dragão, né, mais forte ele fica. Isso é um exemplo perfeito do que seria o antifrágil. Né? Um outro exemplo aqui seria a natureza, né? A natureza é assim, em todos os sentidos da natureza. Vamos pensar aqui, por exemplo, nós, seres humanos, né? De repente a gente tem um corpo frágil, né? A gente quebra com certa facilidade, a gente não suporta certos intempéries, enfim. Nosso corpo físico pode até ser frágil, mas nosso organismo, ele é antifrágil. Exemplo disso, só um exemplo aqui, para que entenda bem. De repente você vai para a academia, né? Você vai para a academia e malha muito forte na academia e você vai sentir uma dor, talvez insuportável, você vai sentir desconforto, você vai sentir, ou seja, as suas fibras musculares, elas vão se romper. E aí, a sua fibra muscular, seus músculos, ele vai reestruturar novamente, ele reconstitui e forma um músculo por cima, que é isso que faz com que cresça seus músculos. E aí, uma pessoa que é forte, uma halterofilista e tudo, o que acontece no organismo dessa pessoa é isso. É antifrágil. Um organismo antifrágil. Então, existem pessoas antifrágeis? Claro que existem, né? Pessoas que, de repente, em um momento de crise, um momento como nós estamos aqui, por exemplo, um momento de crise, um momento... esse vídeo aqui está sendo gravado durante a pandemia, o Covid-19. Então, existe uma crise e tem pessoas que, por conta da crise, que vai atingir muito forte elas dão a volta por cima e elas voltam muito melhores do que elas estavam antes. Isso é para qualquer crise. Não tô, eu citei o que a gente está passando aqui hoje, mas de repente a pessoa, no seu cotidiano normal, aconteceu algo extremo com essa pessoa. Em vez dessa pessoa chorar, lamentar, né, tentar de todas as formas voltar ao seu estado original, ela decide, e é uma decisão, se tornar uma pessoa muito melhor. E consegue. Tem vários exemplos disso na história. Exemplo de antifragilidade, por exemplo, entre países, né? O Japão, os japoneses são antifrágeis, altamente antifrágeis. Por quê? Lá é uma tragédia atrás da outra, é furacão, é tornado, é tsunami, é não sei o quê, e eles conseguem se reestruturar com muita rapidez e eles sempre voltam melhores do que eles estavam antes. Isso é um exemplo muito top de antifragilidade. E aí, baseado nisso tudo que eu falei, né, de frágil, robusto, antifrágil, eu te faço uma pergunta. Em qual categoria você está?
Qual categoria você está agora, nesse momento? Você se sente uma pessoa antifrágil? Se não, te aconselho fortemente com que pense sobre isso. Pode fazer total diferença para você depois que você ouvir esse conceito. Fez para mim. Afinal de contas, de verdade, o que interessa não é o que acontece com você, mas é a forma com que você reage com o que acontece. E é importante a gente estar falando isso, porque, de repente, você está me vendo aí, você está passando por um momento muito difícil. Você está passando por um momento de certa fragilidade, vamos dizer assim. Mas entenda, se você tomar a decisão, você pode se tornar uma pessoa muito melhor quando tudo isso passar. Coloque na cabeça que quando você sai de uma crise, tende a você ser uma pessoa muito melhor. A crise ela tem que te ensinar para que você nunca mais passe por isso. Isso é uma pessoa antifrágil. E de verdade eu desejo isso para você. Que você seja uma pessoa antifrágil a partir de agora e que nada consiga te derrubar. Nada.